teria identidade de pastor, gente. Eu fico olhando para o pessoal de Maringá. Qual o problema de vocês serem pastor? Fala o que aconteceu com ela. Você é pastor? Eu sou. Posso orar? Vem orar. Ela foi orar. Querida, antes de orar, conta um pouquinho para mim sua história. Conta a história dela e tal. Aí falando da missa. Ela vai na missa, o padre não deixa ela ter comunhão porque ela não é casada. Ela não pode comungar. Escuta, mano. É separado. Aí eu comecei a ministrar ela, falar de vida. Olha, querida, você não precisa nada disso. Só você precisa entrar dentro do seu quarto, você quer tomar ceia, pega o pão, o vinho, você pode. A palavra fala que quanto mais você comer, mais de Jesus. E fui ministrando ela, fui postando, vou orar por você. Você não quer renunciar a esse catolicismo que está acabando com você? Quero agora. Quero agora. Eu já não tenho santos na minha casa mesmo, mas agora eu já vou renunciar. Aí renunciou a Aparecida, a Rita. Eles, olha, eu vou orar por você. Você vai receber o Espírito Santo. Você quer Chama ela para aceitar vir Jesus? agora. Recebeu Jesus, confessou Jesus, recebeu o Espírito Santo e falou assim, agora, olha, você vai, o Espírito Santo vai te dar uma língua. Já ouviu falar sobre oração em língua? Já, os crentes oram. Eu falei, agora você é uma das nossas. Você vai orar em línguas agora comigo, tá bom? Vou orar por você, orei. A mulher começou a sentir a presença de Deus e chorar. Eu falei assim, agora você vai falar uma coisa que você nunca falou, que você nem entende. Começa a falar. A mulher começou a falar em língua. É mesmo? Ela aceitou Jesus, renunciou para Serviço de meia hora, meu irmão. Meia hora de É. conversa. A mulher eu conheço, católica fervorosa. Por que isso? Porque eu resolvi assumir minha identidade. pautorou Eu sou aqui, pastor. você não deu nem um boca ela tava na lei. Gosto de ser E tentou no ano 8 na vida dela, não? Não. Tentou no nome 8, ó. Então é o seguinte, você aceitou Ela Jesus só- daqui por diante, ó. Tentou no nome 8 e a tábua de lei. Exato. Agora, entende? Não teria. Cara, imagina lá, tudo bem que você é o Tubal dos boi, legal. Mas as pessoas precisam saber que você é pastor, cara. Porque elas vão procurar e você é a resposta. Se você nunca se identificar como pastor, não estamos falando de título, de unção. Título não é nada, mas a unção é tudo. Se você não se identificar como pastor no seu trabalho, cara, as pessoas nunca vão até você. Porque você é o irmão, eles vão até saber que você é um cristão, seu Mas irmão. lá no parque de exposição, É as uma procuras já autoridade, procuram ele. Exato. Porque Ah, você sabe. pastor Tubal é pastor. Pastor Agora imagina o Getúbal, Charles lá, pastor no Getúbal. meio de um monte de engenheiro e tal. Pastor Getúbal. Agora eu sou pastor, gente. Glória a Deus. Pastor Getúbal. Tá Pastor. rodando a conversa lá, o negócio já tá diferente. Gente, o Charles é Eu pastor. não O sei que as como pessoas vão vazou fazer esse com o negócio Charles? aí. Ô Charles, ora por mim, vazou a cara. história, cara. Ora por Tá mim, Charles. esquisita, bagaça. Ô, Charles, deixa eu ir na sua igreja, cara. Não, Eu você preciso de uma resposta, Você tá cara. fazendo problema de família. Tá escrito na tua testa, Cara, já. que eu pensei que tava certinho o casamento, que a usada lá tá se Você entregando. entende? Cara, eu fiquei feliz pra caramba, porque eu vi nos grupos, as pessoas chamando Pastora Leda, fomos buscar uma moça na rodoviária, Pastora Leda. Cara, isso é poderoso, gente. Tava Essa lá. identidade. Pastora Justeleita. Leda, exatamente. Melissa, fala, querida. Você queria falar. Isso é importante porque a gente tem que ter esse treinamento no espírito, Sim. né? Orando em línguas, Deus tem que, né, tá nos fortalecendo Sim. e nos ensinando para que pessoas, elas também estão carentes. Exatamente. Da mesma forma que um dia eu cheguei carente, querendo saber, a gente também tem Exatamente. que estar, Uhum. né, Mas qual foi a isca que usaram com você? Vou te falar. O amor. sim, Você entendeu? sim. A gente vai atingir as pessoas no amor. Porque assim, eu lembro que há muitos anos eu ganhei uma caneta que falava assim, OQJF. Então, cada atitude, tá certo que às vezes a gente é na alma, né? Uhum. OQJF, o que Jesus faria? Ó, que bacana. Então, tudo que você, né? Você começa a fazer isso um hábito. É a mesma coisa que dieta, né? Se você fazer uma semana de dieta, quando a pessoa é nova convertida, nossa, parece dieta, né? Você, um mês você fica igual academia, Top. né? É. A pessoa pensa que a conversão é igual academia. Uhum. Você vai um mês, mas é o hábito, Não, ó. é o que já Apatia, né? é o amor. Então, a gente Jesus tá tem aí. mesmo que, né, ser treinado, Sim. buscar, Uhum. né, que nós somos mesmo o quinto evangelho, Sim. para que pessoas falem, nossa, olha que bem, só procurei o pastor, ele é pastor aqui na casa de vocês. É uma vida, esse é o propósito. É bem isso. É importante demais você Olha andar na sua que legal, identidade. que a pessoa... Sim, fala. Lembra que eu te falei da pastora Adriana? Sim. Do vizinho e tal, do Ernesto? Uhum. Quando eu conheci Vida no Espírito, eu mandava as pregações para Adriana. Uhum. E a Adriana mandava para ela. Ah, é? E agora a Melissa está aqui. Fruto, tá vendo como a semente? Pelo O WhatsApp? negócio você falou Hã? da semente. Pelo Pelo WhatsApp? WhatsApp. E ela mandava para ela. E eu assistia.
Agora, uma de coisa avançar. muito séria, quero falar Mas pra de Celeida vocês. tem a unção da multiplicação. É. Filhinha da Leda, Recebe. filhinha, filhinho. É verdade. Tem Vai falar que ela não é pastora? Quem mais? Pastora Leda. Olha essa Ela galera, manda vamos mais. essa molecada Ela manda- toda. É. A Janaína. Janaína. Eu, Olha aí. aí ela chegava no A postagem Raquel. A Raquel É. agora, a Janaína. É isso que você ia falar? Não, Paty. ela Não, mandava, Paty veio não, através de quem? ela mandava Sozinha. Pregação do YouTube? Primeiro ela Paty passou era pra Helena sozinha? Tanuri, que eu não conhecia Tanuri. Aí depois lembra? Eu não mandei. Você Você mandou um monte pra perguntou, mim. Daniel. Mas você já era Aí evangélica? você gostava da Helena Tanuri. Mas Eu não vou engraçado nem ouvir que pregação da eu Helena falo- Tanuri. Como você gostava, Ela eu via Ela e mandava. mandava. Eu gosto da Helena também. Ela é psicóloga, né? E eu falo que Deus plantou ela na minha vida. Porque eu tava na igreja, mas estava perdida. Porque eu não tinha esperança de vida. Igual nós, minha filha. E ela, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei pra ela, chorando, depressiva e tal. Gente, eu não tinha uma visão de vida. Não tem Sabe, melhora, eu né? tava depressiva, eu tava sem esperança, sem sonho, tava vivendo por viver. E eu achava que eu tinha que ir na igreja de domingo, dia de quinta, porque aquilo ia me mudar. E eu fazia isso. E na hora que você ouvia a frase Jesus voltará, tinha medo ainda. Tinha medo. Meu Deus do céu, Mas viver eu assim é não triste. Não, pensa na Eu me escravidão. sempre tinha medo. Eu me Isso é condenava pior que por lei. não orar, eu me condenava por não ler a Bíblia. Eu vivia me condenando. É igual eu tava falando pro pastor. Aquele medo da moto, de dirigir, eu Você me veio com quem? Hoje eu vim de ônibus por causa da chuva. Eu me condenava por ter medo de tudo. Eu não vivia. Eu tinha medo de viver. E hoje eu tô vendo como que Deus é maravilhoso está mudando a minha vida, Quanto você é livre. mudando a minha história. Já foi até em Goiânia. Tá vendo, Betinho? Olha que coisa linda, querida. Você é livre, você voa. Agora, a coisa séria que eu tenho para falar para vocês. Quando uma identidade espiritual é revelada, você tem essa identidade, e você não assume a sua identidade, é a mesma coisa que você, do banco de passageiro, querer dirigir o seu carro. O que vai acontecer? Desculpa a expressão, vai dar merda. Vai dar merda. Por quê? Você sabe a sua identidade, mas você não assume a sua identidade. Tudo que vocês precisam está dentro do propósito. O dinheiro que vocês precisam não está fora do propósito. Está dentro do propósito, está dentro da sua identidade. As pessoas que vocês precisam alcançar estão dentro do propósito. Os bens que vocês vão desfrutar na terra está dentro do propósito. Está sendo quem você é em Cristo. Agora não, você não. Tudo bem que eu tenho um chamado, mas fora desse chamado eu sou um corretor de imóveis. Okay? Ninguém precisa saber do meu chamado. Eu não quero ser chamado disso, eu não quero saber disso, não, está tudo muito bom assim, está muito confortável. Cara, a mesma coisa que está dirigindo o seu carro do banco do passageiro. Você vai sofrer acidente. Ai, Alguma área da tua vida vai sofrer acidente. Aí, Deus, não está entrando dinheiro. Deus, os negócios não estão fluindo. Deus, não sei. Cara, vai para o seu chamado. Assuma a sua identidade, está tudo lá, está pronto. Eu te falei, Porque assim, a gente fala do feito, mas a gente não quer viver na identidade do feito. Meu, pelo amor de Deus. Então, Não, assim, o feito é eu maravilhoso. não ligo de me chamar de pastor, não Sim. ligo mais. Mas eu vejo que eu deslizo mais hoje no evangelismo sempre do que no pastoreio. Sim. Mesmo. Pode me chamar de pastor, não tem problema, não ligo não. Daqui pra Não, frente, essa nunca liguei. Sim. Mas o evangelismo Eu ganho alma, vou dar uma volta que eu ganho gente. evangelismo. Para Jesus. De repente você é um apóstolo, cara, que funciona no pastor. Eu no tô evangelho. falando. Vários. Eu Tem acho mais que coisa, é cara. nossa. O apóstolo ele toca todos os ministérios. Você funciona. acho que é, cara. Entende? Vai saber lá. Meu. Então, Não o que acontece? converte, Qual que é o problema, É gente? que a gente tinha a ideia do pastor Fui para os lá Estados Unidos. santo. Então, mas não é nada Pensa disso. um cara. A gente não tinha essa Eu sou ideia. pastor, gosto de tomar uma cervejinha. E aí, gente? Tem problema? Ah, eu gosto. Não me embriago, mas eu gosto de tomar cerveja, vinho, converso com as A pessoas. gente não, mas nós vamos se acostumar com Tá bem, eu espero que sim. O Veneza vai escandalizar. Tem uma pra tomar aí? Nossa, Tem um. É, eu depois sou aqui doida vai mesmo. tomar um. Eu sou doida. A gente toma vida, a gente mergulha aí, Eu né? falo, Cara, nós somos aquela coisa do pastor ser o super espiritual, cara, meu. E isso tinha- cai por terra na Não, graça. E outra, é uma máscara aqui lá. A máscara, nada e, disso. assim, Nós é somos ruim, autênticos. porque se ele faz alguma coisa, que todos nós somos humanos,
Olha só, o pastor fez É, escandaliza. É porque bom, as mas pessoas se o são pastor firmadas fez, no eu posso pastor. fazer. É. Isso. Começa Mas posso te falar? Mas se a pessoa está sendo influenciada por isso, ela não está na graça ainda. Exato. Tire pelo nosso pastor. Não veja o pastor Hélio como um homem. Se você for ver, é o que acontece lá. Às vezes ele se afasta. Meu amigo, eu não abro mão Qualquer da coisa. unção daquele homem de jeito nenhum. Não, Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Não é o Deus zelo usa dele que aquele- apaga É quem isso ele é. aí. Exato. É isso aí, você entendeu? E nós temos que enxergar isso. E as pessoas vão ter que saber e entender e enxergar isso. Mas a pessoa tem que ver, por exemplo, eu não sei da vida dele, eu sei o que ele prega e a unção. É isso aí, cara. É isso aí, você entendeu? E assim é nós. A vida. Mas é que a gente sai desse lugar, né? É, Assim, o é pastor porque é difícil porque assim, tanta gente coloca quando a gente não tem Jesus no centro, tanto a gente coloca Não homens fica ninguém. no centro, Mas tanto tem homens que se eu costumo falar assim, tanta gente constrói um altar, tanto tem homens que sobem no altar Sim, exatamente. e recebem adoração que não é para eles. Então isso é muito sério, assim. Aí é onde a gente vê igrejas, infelizmente, assim, o pastor cai 300 atrás. Ou se a igreja fecha, fica tudo desviado. Mas o centro estava onde? Em Jesus ou no homem, né? é isso aí, Igual cara. às vezes você falando da mulher lá, né? Que você vai visitar. E a religião dá muito, pra mim, assim, eu uso um exemplo muito assim, tipo, o que levou? Qual que é o sentimento, então, que tem, que faz isso, infelizmente, que esses líderes? Levou a vida toda como uma empresa. O sentimento é o mesmo. Olha, eu trabalhei minha vida inteira nessa empresa e ela faliu. Exato. Entendeu? Não tem relacionamento. Isso. Não tem a vida no Espírito, Isso, não tem o exatamente. relacionamento, estou sendo guiado, estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, se aqui ali, igual né, você falou, tá aqui, tá ali, tá... Não, tem a igreja um sistema, uma empresa, números, metas, Exato. coisas, né? Tem modelos que tem que apresentar até o relatório, eu e o Tubal vivemos isso, um modelo assim que a gente tinha que apresentar líder de célula, relatório. Quantas vezes vai multiplicar? Quantos membros entraram? Quanto foi a oferta? Quanto? E, gente, isso é empresa. Sim. Conta que Aí eu falo você assim, ia, gente, se você todas e o as Tubal. igrejas fechadas do mundo, como é que faz com o povo? Né? Conta que você e o Tubal iam vigiar os jovens. Assim. Ah, isso foi lá É, no policiamento. começo. A gente, quando era líder de jovens, a gente saía, os nossos pastores, era tanta cobrança em cima, que a gente, assim, saía de sábado, recém-casados, saía de sábado, depois que acabava o culto dos jovens, esperava dar um tempo, ia comer e tal, e depois saía de carro para fazer a sonda. Mas isso Eu dia que um pastor de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, chegou e falou assim pra mim: não, rapaz, que lá na minha igreja, lá os jovens, tudo vai lá pra casa, deita tudo na minha cama. Eu falei: aí não, vaqueiro velho. Se for pra casa, eu toco todo mundo de dentro. Não. Mas eu conversei de Jó pra dentro do meu quarto lá, aquele monte de gente me punhou na minha cama. Vai tomar banho. No teu lazer. Mas A esse gente dia já tava na graça, né? Não, mas Esse dia não era. um cara lá deu testemunho que o pastor manda o pessoal sair na rua, se vê carro parado com adesivo do bola em frente de barzinho, arrancar o adesivo fora. O quê? Você não pode deixar o carro. Quem falou isso aí? Um cara do bola comentou comigo. Sagrado. Não, comentou na célula, eu tava na célula dele e falou, não, mas antigamente o pastor mandava a gente sair pra fazer essa ronda ali, e nos barzinhos onde tinha carro com adesivo do bola. Não, então, eu não sei se era na época do Roberto, entendeu? Não sei se era na época do Roberto, porque ele não falou o nome do pastor, ele falou que na época que ele tava lá, o pastor mandava o pessoal sair em ronda nos barzinhos e onde Daqui de via. Maringá? Então, só que eu não sei se é na época do Roberto, porque o cara já O fazia... Roberto há muito tempo aqui, tá? Tá. Tá muito ruim. Eu era proibida até de tomar Guaraná, Que? porque parecia com cerveja. Meu Deus. Ah, meu pai. Imagina a cerveja. Lá eu não podia, porque aí Você conhece o chopp de vinho? parecia... Você vai conhecer. Meu Deus do céu. Depois nós vamos pensão. conversar. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Porque Sim. foi através ali do congresso que Deus me foi falando comigo. A única coisa, às vezes a gente vai buscar libertação, isso, aquilo, essa área da minha vida, essa área... Não, foi muito claro para mim, em todo momento,
do congresso, eu choro muito no louvor, não sei quem que ficou do meu lado, eu sou assim. Eu vi que você foi lá pra trás e começava a chorar, sentou na minha fileira. Eu chorava, ia pra frente, voltava a chorar. Chorava porque... Eu não sabia que você era Mel do grupo. Às vezes eu acho que eu incomodo, porque eu choro. Não, mesmo, não, né? não. A única coisa que Deus fala pra mim, em todo momento, fala assim, eu vou falar, vou ser muito franca, Sim. eu não sei agir. Uhum. Cuida das minhas coisas. Uhum. É só isso. Sim. E eu não sei o que ele quer. Como que é a identidade, né? Identidade, que você fala. exato. Então eu preciso procurar, eu preciso encontrar essa identidade, porque é a única coisa que Deus me fala. Isso. Exatamente. Ó, você não vai ter casa, você não vai ter dinheiro. Não é isso, eu não quero isso nem isso. A única coisa que ele fala pra mim em todo momento é cuida das minhas coisas. Falo, Deus, cuida das tuas coisas. Mas esse questionamento tá ligado Então à identidade. afunda, É lembra Ao mergulhar. Afunda. Não, mas ao mergulhar. Fala, cuida das minhas coisas. Como? Vai pagar um café? Mas é o mergulhar agora. É Você mergulhar para descobrir a sua mergulhando, identidade. ele vai... Vai te falar o que é. Porque assim, a gente está muito condicionado na... A gente vem do sistema, o sistema fala que a obra é aquilo que nós fazemos. Então, por exemplo, eu era músico, então a obra era eu ir para o ensaio da música e tocar na orquestra. Essa era a obra. Mas isso não tem nada a ver. Fica limitado, Fica né? limitado. A obra que nós vamos ser julgados é o quanto Cristo foi formado dentro de nós, o quanto eu descobri da minha identidade. Então a obra, as coisas são que Cristo, o quanto Cristo está sendo formado em mim, qual a minha identidade, e a partir dessa identidade não é o que eu faço, é como eu funciono. Entendeu? Você descobre a sua identidade. Como é que eu funciono? Porque não é mais, é o chamado. Não é mais o fazer. A religião mostra para gente fazer, ativismo, e você nem tem aquele chamado para aquela coisa específica que você está fazendo aquilo. Agora, quando você mergulha no Espírito, a obra de Cristo é construída dentro de você. Cristo está sendo formado em você. Então você recebe a sua identidade espiritual. Dentro da sua identidade, dentro do seu chamado, está como você funciona. Se você é pastora, se você é uma que opera no ministério de socorro, se você tem um dom para governar, se você tem um dom para curar, se você tem um dom para operar milagres, se você é apóstolo, se você é profeta. Onde você vai descobrir isso? Através da oração em línguas, das práticas espirituais, principalmente a oração em línguas, e mergulhar no Espírito. Entende? Tudo começa nas línguas. São 8 operações no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. A uns Deus deu para apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, aqueles que socorrem, os que presidem, os que governam, e as línguas, variedade de línguas. Tudo começa na função das línguas. Você colocou os seus primeiros pés, no primeiro degrau das 8 operações que é as línguas, começou a orar línguas. Você já começou na primeira operação do corpo de Cristo, que são as línguas. Gente, domingo eu não parava. E ótimo, você que já está funcionando. Eu tava assim, Dentro disso, as línguas ela vai te posicionar no seu chamado. Então, existem 8 operações. E a primeira operação é as línguas, a variedade de línguas. Agora, as coisas de Deus, igual ela falou, sempre está relacionada a pessoas. Ao seu identidade, exatamente. Mas é uma coisa assim de 24 horas por dia. É 100%. Continua orando em línguas que isso vai ser revelado. Você começou a orar agora em línguas? Não. 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 Mas é que nem o pastor Eber falou. Eu lembro quando a Adriana mandava pra mim, eu falei assim, mas o pastor vai falar de novo, orar em língua. A gente só fala Aí eu ia lá Ao México. Aí eu ia lá no YouTube, procurava outro título. Ah, esse título não tá falando de orar em Ah, línguas. mas no meio tinha. Lógico, vamos falar disso aqui. Eu começava, falava assim, vai começar a orar em línguas de novo. E a Adriana, né, batia na tecla, assim, Elisa. 20 anos falando. Adriana está orando em línguas? Oi? Adriana está orando em línguas? E Eles ela- estão bola? Não, estão em Não, casa. eles estão em casa, eles não foram pra Sério, comunidade. Eles iam lá, mas daí o Ernesto chegou tarde. É, Mas eu ela acho que falou é o pra que você mim. falou. Então, assim, e... Eu vou te mandar uma do Mas- do pastor Eber, que você vai entender isso e que eu você me está falando. encontrei, né? De Uhum. uma certa forma, eu me encontrei. Não, eu quero isso, quero esse 100%. Amém. Você lembra daquela no começo dos 52 dias? Acho que
foi no começo, não lembro. Mas que ele fala assim de paternidade. Nossa, foi um divisor de águas para mim numa ministração. Que ele fala de paternidade mesmo, né? Como que é o título? Uma que ele está pregando sentado. Ah, na catedral. E é uma que ele fala de paternidade, assim, gente do céu. Todo mundo tem uma aqui, né? Foi Top, divisor né? de águas, né? Foi quando a gente tomou a decisão lá, né? O Espírito É Santo porque, já estava falando porque com na a gente. realidade é uma só. Quando você se estabelece, você está no feito, você está mergulhando, você está bem, você entende que tudo que ele tem para você no propósito é bom. Sim. E Deus tem é maravilhoso. Exatamente. Você tem que. Entendeu? Amém. Para a gente finalizar, então, a última mensagem foi Romanos capítulo 5, verso 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Então, foi novamente falado sobre graça. Então, portanto, sendo justificados pela fé. O que me justifica não é o que eu faço, é o que eu creio. Amém? O que te justifica diante de Deus não é só o que você faz ou deixou de fazer, é a sua fé, é o crer em Jesus. Então, porque eu creio em Jesus, porque eu tenho fé em Jesus, eu tenho paz com Deus. Amém. Se eu tenho paz com Deus, eu estou reconciliado com todas as coisas. E todas as coisas vão fluir para mim, porque eu tenho paz com Deus. Então está tudo bem comigo, está tudo bem com você, está tudo bem com a gente que é a igreja de Jesus. Porque nós somos justificados pela fé. Não há mais condenação. Não há mais nenhuma condenação. Exatamente. E o evangelho da vida do Espírito, o evangelho da graça, é muito mais fácil de você ministrar do que o evangelho da lei. Porque você vai chegar para as pessoas e as pessoas estão tudo armadas. Você chegar lá e começar a ministrar o amor, Mas é só isso? amor, não cobrar ela fazer mais nada, ela só falar, realmente ela entender na cruz o que já foi estabelecido e conquistado, e a pessoa vai desarmando. Você não vai condicionar ela em virão. Mas você lembra igual a Juliana e o Léo falou pra nós, Tubal? Você lembra a gente conversando com eles? Aí eles estão começando agora e falam assim, ué, mas é tão assim que a gente fica até assim, né? Nossa, mas é só isso mesmo? Eu falei assim, vocês estão no caminho. Esse processo aí. Eu falei, vocês estão no caminho. Continua, persevera, que vocês estão entrando, vocês estão começando a entender. Nossa, mas a gente fica até meio desconfiada, assim, né? Tipo, É verdade. Tipo, quando a escola é É muito fácil, né, É tão cara? fácil porque isso não acontece. quando a escola É outra etapa. Porque sua carne é chucra. Então a gente acha que tem que fazer. Então, a fé me justifica. Então, até a gente tinha um entendimento de justiça na lei, né? O que é a justiça? É Deus punindo. Na lei, a justiça é Deus punindo. Na graça, não. A justiça é você. Olha que coisa tremenda. Doido, né? Eu sou Jesus a tratava justiça. melhor os Eu sou a pecadores justiça do de que Deus os- na terra. Na terra. Mas já pensou como que é forte isso? É profundo. Às vezes eu tô caminhando na rua, pô, vem. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Na terra. Entende que na lei a justiça era Deus É punindo. muita coisa que eu grave, falei é com grave. eu testemunho aqui pro pastor É, Zé Só que eu acho Carlos. que quando a uma gente lei, entende mesmo, não é quando a gente entende pra gente, é quando a gente começa a praticar isso também na vida dos nossos Isso, irmãos. exatamente. Né? Porque Não é ministrar- só, eu sou a Ah, não, justiça, tem que ter o fruto, né? eu sou a justiça. É verdade. Eu É tirar sou as pessoas da amor, culpa, graça. da condenação, Aí você tá entendeu? condenando o outro. Mas estão Isso. vendo a justiça em você? Né? Estão vendo o amor em você? É. Aí você. Você tá andando a segunda milha? Aí quando Tá você dando vê o outra face? outro, você. Ele também é justiça. Exato. Jesus também amou. É graça. Não é o meu irmão. Eu tô se ele tem essa condição pra mim, ele vê o outro igual. É tão terrível que na lei a gente tinha os profetas, né? Que chegavam lá e se levantavam profetizando e tal. E falavam assim, tem pecado aqui. Aí fica todo mundo com medo. Gente, sabe que Deus tem pecado escondido aqui? Escondido de quem, cara? Se Deus vê todas as coisas. Como Se Jesus assumiu todos os pecados na cruz, Ele se tornou pecado no meu lugar para que eu fosse feito justiça de Deus. Então, não tem pecado na igreja. Amém. Não tem mais pecado. Gente, Jesus tirou o pecado do mundo. Fato. Por isso que João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou.
Deus olha para nós e vê Jesus. Vê Jesus. Deus nunca vai te ver pecador, nunca mais na sua vida. Você Essa pode mensagem hoje é forte, decidir abrir a porta da sua casa e dizer, eu vou pecar. Você vai pecar. Deus continua te vendo como a justiça de Deus em Cristo. Caramba. E quando você começa a crer nisso, você se torna a justiça, o pecado vai embora da tua vida. Porque Jesus tirou o pecado do mundo. Você realmente é liberto do pecado, né? Você não tem mais o desejo de pecar. Isso, é a Se natureza. você peca, Ó, é a um Beth tem acidente. uma dúvida. Sim. Mas aí a gente tem que confessar. Não, Tem jeito veja pra bem, você. qual que é a confissão? Porque assim, pequei. Pequei, vou confessar. Não, gente, não tem mais confessar pecado. Parar de condenar Quando você você, sabe, tem um pecado que você está lá, que você, interessante, tentando vencer, você não consegue. Você vai confessar para o seu irmão. João fala assim, anda, quem está na luz, assim como nós estamos na luz, andamos em Jesus, nós temos comunhão. Você vai e confessa o seu pecado, ó, querido. Mas não é questão de você falar assim, se condenar. Senhor, Tubal, cara, tô com um pecado aqui que eu não saio disso, cara. Me ajuda em oração. Você trouxe a luz. A partir daquele momento que você trouxe a luz, a palavra fala que o sangue de Jesus, que purifica o pecado, ele te limpa. Então, quando é que você tem que confessar um pecado? Não é para Deus. Deus já sabe. É para a pessoa, para o irmão. Peça ajuda para o irmão. Olha, cara, eu tenho um pecado nessa área aqui. Não consigo vencer. Me ajuda a entrar isso. Aí o irmão que já entende justiça fala, cara, não se condena. Vamos orar juntos sobre isso. Pai, obrigado porque o filho é perdoado. Ele é a justiça de Deus em Cristo. E você vai começar a confessar o quê? Quem você é em Cristo. Embora o pecado seja lá, mas você começa a confessar. Eu sou a justiça de Deus em Vai Cristo. orando em línguas, Aí você pecado começa vai a falar embora. assim como Jesus é, 1 João capítulo 4, verso 17, assim como Jesus é semelhante a ele, eu sou nesse mundo. Quem se une ao Senhor, Mas nesse princípio eu não tenho pecado. não mas- tem, você mas está então, confessando. eu preciso confessar, se eu já não tenho pecado, Se você quer eu saber- reconheço que eu... Se você não consegue reconhecer que você é a justiça de Deus e não se liberta daquele pecado, você precisa confessar para o seu irmão. Mas se eu reconheço... Se você reconhece, você só precisa confessar que você é a justiça de Deus Não em precisa Cristo. ficar pedindo perdão para Deus. Não, pedir perdão não peço mais. Não, você só agradece, Deus, obrigado, porque Jesus é a O provisão. Senhor já justificou ele. Joseph Lins fala que era o dia inteiro ele pedindo Não perdão. precisa, Não, não, não. você já foi perdoado Não é, plenamente. Você Você já perdoado foi os pecados perdoado passados, e presente. você ainda Mas vai eu posso ter um pecar. relacionamento Você- direto Aquilo com que você Deus nem sem pecou ainda, você já está precisar perdoado. essa confissão por terceiro. Se você tem uma Mas eu acho área que na isso é sua uma coisa vida que mais- você não consegue romper, é uma debilidade sua, 1 João capítulo 2 fala, confesse os pecados uns aos outros. Você vai trazer a luz. Porque isso está em trevas, Eu acho entende? que só você botar a luz, Isso, mas por que, que Já ele faz? tem. É, Quando exatamente. Quando você ofende um irmão, aí eu acredito que você Isso, tem, não, eu porque pequei contra envolve você. o irmão. Isso. Se eu pecar contra É. você, eu tenho que vir Não, até é você isso, e diferente. pedir é perdão assim para que eu você. entendo. É assim que eu entendo. Isso. Meu entendimento é esse. Se até Sara. É isso. Meu entendimento Mas agora é esse. imagina que você tenha um vício que está te desgraçando a sua vida, esse negócio. Eu não estou E conseguindo. ele não consigo me libertar. Traz a luz, cara. Uhum. A palavra fala para você e para seu irmão. Existe uma transfusão de sangue no mundo espiritual. eu acredito. Aí você fala para o seu irmão, a palavra fala, o sangue de Jesus, que purifica de todos os pecados, vai nos fazer a paz. Você vai ser justificado pelo Pegar do sangue. irmão e não ter o suco de uva lá, o cerveja de Cara, não, vinho. é verdade. Então, entende isso? O chope de vinho. Isso é coisa bem específica, é um pecado que você não consegue vencer sozinho, não conseguiu pela graça, pelo Nossa. entendimento da graça da justiça, Ô, Zé Carlos, confessa para alguém. eu tive um entendimento agora que você Sim. falou. Porque assim, o irmão ele tem um pecado que ele não consegue vencer. Quando ele compartilha com outro irmão, Ele traz a luz. ele traz a luz. Isso, o diabo perde a autoridade. Todo Enquanto- pecado. enquanto sobre você esse tá- Pecado escondido, oculto, E Traz que a você está luz. trazendo condenação para ele, perdeu a graça. Quando você compartilhou com outro, perdeu a graça. E na verdade o Rompeu. diabo te fica Tirou. prisioneiro. Isso, você tirou. Mas isso proporciona, a graça proporciona Eu isso. proporciono isso. Porque se você. Nossa, quantos casos que a gente sabe que foi compartilhar um pecado com o irmão É. e o irmão Não, acabou de não. matar? Tem que conversar para alguém que vai pôr na nuvem, o É. iCloud lá, sabe? Esquece, então. cara. Ó, deixa eu ler para vocês essa passagem. É 1 de João, Ô, capítulo 1, Maria. verso 7. Olha lá. Mariana. 1 João. 1 e 6, melhor. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 6. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, assim, eu tenho comunhão com Jesus,
mas eu ando em trevas. Quer dizer, eu tenho um pecado oculto, que eu não me liberto. Eu tenho um pecado de estimação. Você não consegue sair sozinho, né? Ou o cara se acostumou naquela área lá, eu acho que não tem problema. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Quer dizer, eu ando na luz. O que eu ando na luz? Eu estou falando, cara, eu estou com um pecado aqui, me ajuda. O irmão que também entende isso, que ele também não vai te condenar, porque ele também anda na luz. Então eu falo assim, ó, se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. É que acontece, no momento que eu falo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Naquele momento foi purificado daquele pecado. Ele não está mais em trevas. Entende? Aí fala, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a gente sabe, nós somos pecadores. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Agora, eu não posso deixar esse pecado nas trevas, entende? Tudo bem, estamos na graça, ok, glória a Deus. Ninguém condena ninguém, eu não julgo ninguém. Mas e se você vai abrir o seu pecado pro irmão e o irmão termina de te arregaçar? Ah, mas aí não, mas esse cara não está na graça. Não, mas eu entendo a pergunta dela. Esse cara não está na graça. Você tem que ter Mas sabedoria. como você vai saber como que é o qualquer um? Ah, você sabe. Você sabe. Não, você não sabe. Você tem que falar pro irmão vida no Nós já tivemos decisão espírito. com isso. Nós já fomos moídos por causa disso. Mas era crente não vida no espírito. Não, mas eu sou vida no espírito. E como que eu sei se o outro está mergulhado realmente? Ah, você vê, né? Ó, eu vou te dar uma dica. Ué, o Se Espírito você Santo tiver um vai te pecado, dar. você procura. Ó, se eu tiver um pecado, eu vou procurar você, Charles. Você vai guardar o meu pecado? Hã? Se eu tiver um pecado, vou procurar você. Eu vou guardar, porque eu estou na vida no A mesma espírito. coisa também, eu vou guardar você. Como você fala que não tem? Se você contar os pecados do Tubal vai guardar. Se o Tubal contar o pecado, pronto, tá resolvido. Se eu tô eu fico preocupado. No Facebook. Ele fala no povo, ele fala no povo, ele vai dar testemunho no povo. Ele vai levar pro culto para contar no culto. Não, tá bom não. No Facebook. Não, por isso que eu gosto do Só no Weber. Eu amo o Weber. O Weber já fala pra todo mundo. Cara, Ele ó, rasga. Já pequei, fala não quero saber, que todo mundo tem. Se você conseguiu nessa área, parabéns. Por isso que eu Eu não nunca consegui, falo. vem orar por mim. Pronto, ele já fala. Tá na É luz. isso. É Ele não isso. deixa criar o Tá, cara. ele não tá, e Não. também assim, tudo bem, você vai contar pra alguém o problema do cara que escandalizou. Aí a Bíblia, Jesus fala, É, ai nós temos que daquele aprender por quem isso, vem o ter esse escândalo. ponto de vista também, Leda. Ai É daquele isso aí. porque vem, o escândalo não, Eu tô tranquilo. quando vem o Claro. escândalo? O escândalo não vem porque eu pequei, porque o pecado está resolvido para Deus. Eu não escandalizo Deus e nem ninguém quando eu peco. Ninguém pega Deus de surpresa, Não. né? Ele já Porque sabe. quando Jesus fala assim, ai daquele porque provém o escândalo, é quando eu confesso o meu pecado para você, meu Deus, aí vou lá falar com a Leda. Aí a Leda, caramba, eu não acredito, vou falar para a Beth. Meu Deus, aí vou falar para o grupo de Maringá. Meu Deus, daqui a pouco eu vou para a internet. Ai, é feio. Ai de quem? Por quem veio o escândalo? Aí vai voltar na linha. Alguém que confessou, confiou na Mariana. Ai de você. Ai daquele por quem vem o escândalo. Então isso não justifica. Eu tenho um pecado e vou pro meu irmão e o irmão se escândalo. É problema dele. Mas eu tenho um grupo bom para confessar.